Olá, bem-vindo ao meu canal de vídeos sobre direito de família e de sucessões. O tema de hoje é sobre pensão alimentícia. Eu vou abordar nesse vídeo o que acontece se o pai não paga a pensão alimentícia. Mas antes de tudo, eu quero só esclarecer que eu estou utilizando o exemplo do pai que não paga a pensão alimentícia. No entanto, também serve para a mãe, caso ela seja responsável pelo pagamento da pensão alimentícia ao filho. Tudo bem? Pois bem, eu elenquei aqui 6 tipos de sanções que o pai pode sofrer quando ele não paga a pensão alimentícia para o filho ou paga um valor inferior àquele que foi fixado pelo Poder Judiciário. Vamos ver? Possibilidade de prisão do pai para obrigá-lo a pagar a pensão alimentícia atrasada. De fato, o pai que não paga a pensão alimentícia, realmente ele pode ser preso. A lei estabelece que a partir do primeiro mês de inadimplemento da pensão alimentícia, o filho, na figura do seu representante legal, já pode ajuizar uma ação requerendo a prisão do pai, que no caso é o devedor. Esse débito alimentar que autoriza a prisão do pai é o que compreende até as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da ação e as que se vencerem no curso do processo. Por exemplo, se a sentença judicial fixou a pensão alimentícia que deve ser paga até o dia 10 de cada mês, no dia 11 já é possível ajuizar uma ação requerendo a prisão do genitor por conta do inadimplemento da verba alimentar. Do mesmo modo, se o pai está devendo 4 meses de pensão alimentícia, por exemplo, o mês de março, abril, maio e junho, o alimentando, que é o filho, só pode ajuizar ação sob o rito da prisão, exigindo o pagamento da dívida referente aos últimos 3 meses de inadimplemento. Nesse exemplo, seria junho, maio e abril. A dívida referente ao mês de março, ela deve ser cobrada por meio de uma outra ação judicial, sob o rito da penhora de bens do devedor, por exemplo. Outra coisa, o juiz ele não expede o mandado de prisão de imediato. De acordo com a lei, é obrigatório que o pai seja intimado pessoalmente desta ação judicial para que no prazo de 3 dias ele pague o débito alimentar, prove ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo. Vale lembrar que somente a comprovação de fato que gera a impossibilidade absoluta de pagar a pensão alimentícia justificará o inadimplemento. Do contrário, o juiz vai decretar prisão. E uma vez decretada a prisão, o juiz ele vai fixar um prazo de 1 a 3 meses de pena, que deverá ser cumprido em regime fechado. Isso mesmo, gente, é regime fechado o cumprimento. Além disso, o cumprimento da pena não exime o pai do pagamento das prestações vencidas e vincendas da pensão alimentícia. Pois bem, sobrevindo o término do prazo da prisão, devidamente cumprido pelo pai, o juiz ele vai emitir um alvará de soltura. A partir daí, o pai não poderá mais ser preso por conta desse débito alimentar, mas somente pelos débitos futuros. Por exemplo, ação de cobrança de dívida alimentar referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022. O pai não paga e vai preso. Cumpre o prazo e sai da prisão sem pagar a dívida alimentar daqueles meses. O pai somente pode ser preso novamente se ele deixar de pagar a pensão alimentícia que venceu no curso do processo. Então, se ele deixou de pagar a pensão alimentícia do mês de abril e de maio de 2022, uma nova ordem de prisão pode ser expedida por conta do inadimplemento da verba alimentar oriunda desses meses de abril e maio de 2022, mas não mais do débito oriundo dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022. E no que toca a dívida de janeiro, fevereiro e março de 2022, o alimentando ele deve cobrar essa dívida por meio de uma outra ação judicial, que seria a ação de penhora de bens do devedor, por exemplo. Possibilidade de protestar o nome do pai para obrigá-lo a pagar a pensão alimentícia atrasada. Caso o pai não pague, não prove que pagou, não justifique a inadimplência ou a justificativa não seja aceita pelo magistrado, o juiz ele determinará o protesto do título judicial que fixou a pensão alimentícia. Quando isso acontece, torna-se público para terceiros que o genitor tem uma dívida em aberto não paga no prazo fixado. E, de outro lado, torna público também que o filho, que é o alimentando, tem direito de receber determinada quantia em dinheiro do pai, que é o devedor. Por conta disso, mantendo-se a inadimplência, o nome do pai, que é o devedor da pensão alimentícia, será inserido nos cadastros de restrição ao crédito, que é o SPC, Serasa e outras instituições similares. E, como consequência, isso pode prejudicar o pai do menor em obter crédito na praça. Por exemplo, crediário na loja, cartão de crédito, aprovação de financiamentos, empréstimos,
os bancos podem cancelar o cheque especial e por aí vai. Possibilidade de penhora de bens móveis e imóveis do pai para obrigá-lo a pagar a pensão alimentícia atrasada. Gente, o filho ele pode optar pela penhora dos bens do pai para obrigar o pai a pagar a pensão alimentícia atrasada. Nesse caso, o pai vai ser intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias. Não ocorrendo o pagamento voluntário da dívida alimentar nesse prazo de 15 dias, o débito ele será acrescido de multa de 10% e também de honorários de advogado de 10%. Por exemplo, imagina que o juiz intime o pai para pagar uma quantia de R$10.000 referente à pensão alimentícia atrasada dos meses de março de 2021 a junho de 2022. O pai ignora por completo essa intimação judicial e não efetua o pagamento da dívida. Nessa hipótese, acresce a essa dívida a multa de 10% e também 10% de honorários advocatícios. Ou seja, a dívida atualizada seria, a grosso modo, de R$12.000, R$10.000 de dívida alimentar, R$1.000 de multa e R$1.000 de honorários advocatícios. Na sequência, diante dessa inadimplência estabelecida, o juiz autoriza uma pesquisa judicial para saber se o pai tem bens. É verificado, por exemplo, se o pai tem dinheiro em conta corrente, em conta poupança, ativos mobiliários como títulos de renda fixa, ativos negociados na bolsa de valores, que são as ações da empresa, e por aí vai. Se a pesquisa restar frutífera, ou seja, localizar dinheiro do devedor, o sistema de internet realiza o bloqueio no valor da dívida e transfere esse dinheiro para uma conta judicial. Na sequência, o filho faz um requerimento de levantamento do dinheiro e com isso a dívida alimentar ela é quitada. Já se a pesquisa restar infrutífera, ou seja, o Poder Judiciário não localizar o dinheiro correspondente à dívida alimentar, uma nova pesquisa é realizada para apurar se o devedor de alimentos possui imóvel ou veículo automotor no nome dele. E uma vez localizado, na sequência, geralmente o alimentando faz um requerimento para que esses bens sejam alienados por meio de asta pública, de modo que com o dinheiro apurado, a dívida alimentar possa ser paga. Possibilidade de penhora do salário do pai para obrigá-lo a pagar a pensão alimentícia atrasada. A lei determina que quando o pai, devedor de pensão alimentícia, for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, que é a CLT, o filho ele pode requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia atrasada. Nesse caso, o magistrado expede um ofício à autoridade, à empresa ou ao empregador, determinando, sob pena de crime de desobediência, o desconto a partir da primeira remuneração posterior do alimentante a contar do protocolo do ofício. No ofício constará o nome, o CPF do exequente, que é o filho, e do executado, que é o pai, a importância a ser descontada mensalmente, o tempo de sua duração e a conta no qual deve ser feito o depósito. Esse desconto mensal se encerra com a quitação da dívida alimentar. Além disso, esse desconto para pagar a dívida alimentar não se relaciona com o pagamento dos alimentos vincendos, ou seja, ambos os descontos da dívida e dos alimentos vincendos ocorrerão simultaneamente. Possibilidade de suspensão da CNH e do passaporte do pai para obrigá-lo a pagar pensão alimentícia atrasada. A suspensão da CNH e do passaporte do devedor de alimentos, eles não estão previstos expressamente em lei, tal como a prisão, a penhora de bens e o protesto do pronunciamento judicial. Trata-se de uma medida executiva atípica prevista no Código de Processo Civil, com vistas ao magistrado conseguir restabelecer a ordem social diante do direito violado. No entanto, isso é controverso, ou seja, em que pese controversa a suspensão do passaporte da CNH por conta da dívida alimentar, a jurisprudência do STJ admite que o magistrado possa aplicar medidas executivas atípicas, como as que eu destaquei agora há pouco, que é a decretação da suspensão da CNH ou do passaporte do devedor de pensão alimentícia, desde que esgotados os meios típicos de cobrança de crédito e mediante decisão devidamente fundamentada. Os meios executivos típicos de cobrança de crédito são aqueles previstos expressamente na lei. No que toca ao tema pensão alimentícia, os meios típicos destacados expressamente em lei são, em resumo, a prisão civil, a penhora de bens e o protesto do pronunciamento judicial. Portanto, segundo o entendimento da jurisprudência do STJ, uma vez esgotados os meios típicos de cobrança da dívida alimentar, o juiz
ele pode decretar a suspensão da CNH e do passaporte do pai do menor até que a dívida alimentar seja quitada. Outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para obrigar o pai a pagar pensão alimentícia atrasada. Existem algumas situações em que todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar que o pai pague a dívida alimentar são aplicadas sem sucesso. Ou seja, em outras palavras, o alimentando tenta cobrar a dívida alimentar do pai sob pena de penhora dos bens, protesto do pronunciamento judicial e até mesmo prisão. No entanto, nada disso funciona. Diante desse cenário, surge a possibilidade para o magistrado se valer de medidas atípicas executivas para obrigar o pai a pagar a dívida alimentar. Exemplo de medidas atípicas mais comuns aplicadas se referem à decretação da suspensão da CNH e do passaporte do devedor. Contudo, mesmo assim, elas podem ser insatisfatórias para obrigar o pai a pagar a dívida alimentar. Nesse contexto, diante do caso concreto, o juiz pode se valer de outras medidas executivas atípicas, a exemplo do bloqueio de cartão de crédito do devedor de pensão alimentícia. Eu vou colocar aqui na tela, como exemplo, um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nesse julgado, o tribunal bloqueou o cartão de crédito do pai. Olha só, incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas e coercitivas que assegurem o cumprimento da ordem judicial, ou seja, de satisfazer o crédito postulado em juízo. Parte credora, que tem direito às providências que induzam ou forcem o devedor a pagar a dívida, bem como que obstem a prática de manobras fraudulentas com nítida intenção de furtar-se ao cumprimento de sua obrigação. No caso em tela, é preciso considerar que a execução tramita desde 2014, tendo o exequente exaurido todos os meios de localização de bens em nome do devedor, todos sem sucesso. Requerimento de bloqueio de cartão de crédito de titularidade do devedor, aí tem o nome do devedor, que se mostra cabível. Leitura do artigo 139, incisos 2º, 3º e 4º do Código de Processo Civil. De todo modo, cumpre anotar aqui nesse vídeo que a aplicabilidade de medidas executivas atípicas para satisfação do crédito alimentar são controversas na doutrina e na jurisprudência. Por essa razão, elas encontram resistência de aplicabilidade por conta de parcela de juízes. Tudo bem? Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Curta o vídeo, comente e até a próxima.